Olá, meu nome é Vinícius, eu sou analista corporal e eu gosto de brincar que eu sou um provocador de felicidade. E hoje eu vim trazer para você o que é uma rotina biologicamente feliz e por que eu decidi abordar esse tema, que é um tema que eu acho que poucas pessoas param para refletir sobre de verdade. Mas para isso eu precisava voltar algumas casas e você entender como eu consegui concretizar e sistematizar esse conhecimento de forma que seja mais viável para o maior número de pessoas, assim. Então eu sou biólogo de formação, eu me formei na Federal da Bahia. Mas eu fiz biologia porque eu não queria trabalhar com pessoas. Eu fiz biologia no começo, terminei minha formação acho que em 2014, né? Porque eu não queria ver gente, porque pra mim pessoas eram um problema, porque pessoas davam trabalho, porque pessoas mentem e não dava pra confiar nelas. Eu tinha minhas próprias dores internas na época que me impediam de ver que isso é uma visão distorcida do ser humano, né? As pessoas mentem, mas elas também são honestas. E na época eu queria fugir de gente, né? Então eu trabalhei junto com. Sempre quis trabalhar com animais marinhos, mais especificamente com golfinhos e baleias, era meu sonho de vida, assim. Então antes da faculdade eu já estagiava com isso. Então eu. Meu primeiro estágio foi com pinguim, depois eu fui estagiar em Santa Catarina com baleias francas, depois eu fui pra Noronha trabalhar com golfinho rotador, depois eu fui pra Brolhos trabalhar com baleia jubarte. E quando eu terminei minha faculdade eu já estava contratado naquilo. E aí eu me vi fazendo aquilo, e depois de uns 3 meses me caiu uma ficha assim, eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Não é possível que eu passe o resto da minha vida só fazendo isso. E não é que eu não goste, até hoje eu gosto dos animais, mas não era uma tarefa que eu era bom fazendo, assim. Então eu larguei tudo que eu tinha e fui morar no Canadá um tempo pra aprender um pouquinho mais sobre humanos. Porque na verdade eu queria me conhecer, só que eu não sabia disso na época, né? E aí nessa jornada eu fui descobrindo que as pessoas, isso eu me incluo nisso, dificulta o processo interno de felicidade porque a gente não faz o básico. Então, quando eu pensei em biologicamente feliz, foi unindo os conhecimentos da ciência moderna com relação à saúde e bem-estar e unindo também com tudo que tem do passado e de nossos ancestrais, o que a gente já fazia bem, né? Eu sou sempre a favor de manter aquilo que funciona e rever aquilo que não está funcionando. E o Biologicamente Feliz foi meio para isso, assim, porque eu comecei a implementar na minha rotina pequenas mudanças, como ter uma rotina fixa de horário de acordar, como ter uma alimentação mais congruente com o tipo de saúde que eu quero ter, e uma rotina de prática de atividade física diária, assim. Existem outras coisas básicas, como exposição à luz solar, como eating time, mas eu não quero me aprofundar muito nisso, assim. E quando eu comecei a fazer isso foi libertador, porque caso você não saiba, no começo você se sente bem só de começar algo que você quis fazer. Alguém já passou por isso? Você quer muito fazer algo, e aí você vai naquela direção e você se sente bem porque você sente estar caminhando em direção à verdade que você quer pra você. Então essa foi a primeira sensação de bem-estar que eu tive, assim. Só que eu tive alguns desafios, né? Porque eu não queria abrir mão de algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa, que eu vou dizer, que comia muita porcaria, assim. Então eu queria criar uma rotina pra mim, mas eu não queria abrir mão de alguns prazeres de resposta imediata, como, sei lá, eu comia leite condensado no café da manhã todo dia, eu comia hambúrguer com batata frita se tivesse. Eu adorava, quando eu não era vegetariano, eu comia X-Egg de manhã, entende? Então eu negligenciava algumas coisas da minha rotina, assim. E eu percebi com o tempo que quanto mais eu negligenciava, eu diminuía meu nível de felicidade, assim. Então, esse é um balanço que eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendem quando eu falo de biologicamente feliz. Quando eu falo biologicamente, é para você respeitar primeiro o seu corpo. Porque tem uma premissa para mim que é muito importante, que é primeiro você organiza seu corpo. E aí, se você começa a gerar bem-estar a nível bioquímico no seu sistema, naturalmente você vai organizando a sua mente. E aí, quando você começa a organizar a sua mente, você vai ver que de forma um pouquinho mais natural ainda, você começa a organizar suas emoções. E aí, se você começa a organizar suas emoções, a vida fica muito mais fluida, percebe? O que eu vejo hoje, é a maioria das pessoas querendo resolver problemas de um estado doente. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, tá? Mas imagina que você está querendo viajar, só que os quatro pneus do carro estão tão murchos e um deles está furado. Você querer decidir para onde é essa viagem ou qual é a estrada que você vai pegar, ela se torna irrelevante, percebe? Porque o seu carro não tem condições de ir ainda. E muitas vezes na vida eu vejo pessoas fazendo isso e eu me vi fazendo isso. Por exemplo, supomos que você quer e você sonha com um tipo de emprego. E para você conseguir esse emprego, você precisa estudar bastante. Só que seu corpo, ele não tem condições ainda de ficar sentado estudando. É muito difícil que você vai simplesmente sentar porque você tá afim ou porque você quer muito aquilo. Você primeiro vai ter que ter uma preparação interna para fazer aquilo acontecer. Isso para mim é o biologicamente feliz. Não é que o biologicamente feliz resolve todos os problemas da vida, porque não é essa a ideia. Mas é você prepara seu sistema no mínimo necessário para que ele seja responsivo à vida que você deseja ter. E acho que esse é o grande dilema para a maioria das pessoas que eu atendo. Você tem um corpo físico que responde à rotina que você tem hoje, sabe?
Isso não quer dizer que você vai necessariamente precisar correr todos os dias ou que você vai precisar comer saudável em todas as refeições. Não é essa a moral da história, sabe? É primeiro você perceber se seu corpo hoje ele responde à vida que você já tem. E na maioria das pessoas ela não responde. E eu posso dizer que a maioria das pessoas tem problemas para dormir, tem problema para acordar com disposição, tem problema para mover o corpo, é, tá atrasada para algumas coisas da vida. Então, quando eu penso em biologicamente feliz, é calma. Existem regras básicas que todo ser humano precisa fazer para se tornar um ser humano saudável, né? E aí então você pensa sobre questões mais complexas, sobre o que eu quero fazer da minha vida, como eu desenho um relacionamento incrível para mim. Mas se a base não está fundamentada, se você não está tendo um cuidado mínimo ideal para o seu corpo, com a forma que você come, inclusive até com a sua rotina de dormir, assim, as pessoas subestimam algumas coisas que parecem simples, mas são fundamentais. E eu gosto de perguntar assim, pensa como você se sente numa noite que você dormiu mal, como é que você tá no dia seguinte, né? Pensa como você se sente naquela... Lembra daquelas vezes que você vai pra uma balada, você chega de madrugada e você tem que trabalhar no dia seguinte, como é que você tá? Tipo, você tá funcional, você tá ativo, você tá alerta. E isso não quer dizer que você não vai pra festa, tá? Isso quer dizer que você aprende como você funciona e entende as suas limitações também. Um exemplo que eu sempre dou nos meus cursos, nos meus atendimentos, é quando eu me tornei pai, assim. Porque sei lá, eu abracei a paternidade, assim, uma coisa que ficou muito clara pra mim, já no primeiro mês, é que se eu não me cuidasse, eu ia ter dor nas costas, né? Isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim, assim, porque você tem que carregar uma criança no colo por bastante tempo, né? E à medida que elas crescem, elas vão ficando mais pesadas ainda, né? Então, se você não prepara seu corpo para esse crescimento da criança, muito dificilmente você vai conseguir lidar com ela ao longo das etapas de crescimento dela. Então, foi uma chave que girou pra mim. Eu sentia dores nas costas recorrentes e eu pensei assim, eu não quero isso mais pra mim. E aí eu comecei a estudar e eu já treinava, né? Eu sempre treinei, nos últimos 5, 6 anos eu treinava pelo menos assim, umas 5, 6 vezes na semana. Mas eu não fazia muito abdominal. E com essa nova mudança de vida, com a minha filha surgindo, eu percebi que se eu não fizesse exercícios para fortalecer meu abdômen, eu também não teria força para carregar ela. Então, como faz parte da minha visão de mundo, você ter um corpo responsível com a vida que você quer ter, eu me obriguei a fazer esse tipo de exercício físico, porque para mim era um valor importante brincar com meus filhos. Então não tinha negociação. No momento que eu gravo esse vídeo agora, eu acordo 4h20 da manhã para manter minha rotina de atividade física, porque é o único horário que se encaixa e que eu tenho certeza de fazer. E algumas pessoas acham que isso é um absurdo, e eu não tô fazendo isso porque eu quero performar, não por nada disso. Eu quero fazer isso e eu faço isso porque é o único horário disponível que eu tenho garantia que eu vou cumprir o combinado comigo mesmo. Eu preferia muito mais acordar às 6 e vir treinar às 7? Definitivamente sim. Mas a rotina que eu tenho hoje, eu não consigo encaixar esse horário. Porque eu tenho que fazer café da manhã, existem coisas a serem feitas a nível profissional, então não tem como. Então eu tinha que escolher, ou eu não faço ou eu faço muito cedo. E a escolha que eu fiz foi fazer muito cedo. E o jeito que eu fiz para corrigir isso foi dormir mais cedo. Então toda vez que eu penso em biologicamente feliz, eu nunca penso em um estilo de vida único para cada pessoa. Eu penso em você descobrir como está a sua vida hoje, o que você precisa inserir e o que você precisa tirar. Acho que esse é o grande segredo que a maioria das pessoas não param para observar. Então, minha reflexão de hoje, quando eu penso, é: você está fazendo o mínimo necessário para que você possa estar na sua melhor performance na vida que você tem hoje? Primeiro, para começar assim, sei lá, tipo, o estilo de vida que eu desenhei para mim hoje me traz paz na mente? O estilo de vida que eu construí para mim hoje me torna um ser humano agradável para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor? Essa para mim talvez seja a primeira pergunta que toda pessoa deve se fazer. E aí você vai descobrir que em vez de pensar em ir para qualquer lugar, talvez valha a pena tirar um tempo para você se restabelecer, estabelecer uma rotina para ser saudável e feliz aonde você está, sabe? Não é sempre olhando para o horizonte, é onde é que eu tô hoje? Quais são as minhas demandas de hoje? Quais são as minhas necessidades de hoje? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, sabe? Então, meu convite para você, para embarcar nessa jornada de autoconhecimento, não é uma coisa necessariamente heróica, de super-herói, de você ser um cara top, incrível do mundo. Não, do mundo do business. Não é. Como você pode ser você? Como você pode ser a sua versão mais exuberante dentro da vida que você tem hoje? Porque quando você começa a fazer isso, você começa a descobrir que tem muitas outras coisas que você também pode fazer em outras áreas. Mas o primeiro passo para mim é você entender que tem coisas que você pode fazer na sua vida hoje e agora que melhorariam muito a qualidade da sua vida, tá? Então esse é o convite, essa é a reflexão que fica no primeiro vídeo. Então, se você gostou desse conhecimento, se você quer mais, se você tem dúvidas, se inscreve, tá? Eu sei que esse primeiro vídeo pareceu muito filosófico, os próximos vão ter cada vez mais coisas aplicáveis na sua vida. Eu quero que cada vídeo você possa vir com uma reflexão e uma mudança de vida real, assim.
Então, a minha reflexão de hoje para você é: se primeiro seu corpo é responsivo à vida que você tem hoje, e se você sabe já o que você precisa fazer para que, caso você não seja ainda, como poder se tornar, entendeu? Então é isso, pode se inscrever no canal, deixa seu like se você curtiu, e ajude o crescimento desse canal, ajude que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Eu brinco que a ideia que eu comecei a criar esse canal é uma troca, assim. Se você sente que a minha forma de abordar o conhecimento, a minha forma de abordar a felicidade pode ser funcional para você, você pode fazer essa troca comigo simplesmente curtindo e se inscrevendo no canal, porque quanto mais inscritos tiver, eu vou poder dedicar mais tempo de qualidade para produzir esse conteúdo gratuito para mais pessoas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, tenha um bom dia e esse é o vídeo de hoje.